da população de Foz do Iguaçu, que está sendo colocado agora em debate, em discussão, né? Todas as questões que afetam para o bem ou para o mal a nós, cidadãos como coletivo, são decisões políticas, né? E é pensando nisso, para qualificar esse debate e incluir alguns temas importantes na pauta, na agenda dos candidatos, que o Observatório Social em Foz do Iguaçu faz um seminário na próxima segunda-feira para candidatos a prefeito e a vereador e também lideranças comunitárias. É sobre isso e também sobre o prêmio que o Observatório está disputando em nível nacional, que trata, a partir de agora, o voluntário da entidade, o Aralan Mussolini, que está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Mussolini. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado por atender o nosso convite. A gente sabe que você tem aí tarefas extras aí no final de semana. Achou um tempinho para poder vir aqui debater esses temas importantes conosco. Bom dia. Bom dia, Moacir, bom dia, Paulo. Agradeço o convite, bom dia aos ouvintes também da Clube. De fato, a gente precisa, temos muitas tarefas, mas é um tema que a gente precisa conversar. A cidade está num momento importante de decidir seu próximo prefeito, decidir seus representantes na Câmara de Vereadores. E o Observatório Social está propondo esse debate, esse diálogo e querendo dar uma contribuição aos candidatos, futuros vereadores, futuro prefeito e também às lideranças comunitárias, no sentido de melhorarmos aí nossa capacidade de controle sobre aquilo que faz o poder público. Muito bem, Aralan, o seminário vai tratar de governança, sustentabilidade e controle social. Explica para a gente um pouco o objetivo e por que essa temática foi colocada. Exatamente. O seminário ele vai tratar, então, de governança, sustentabilidade e controle social, porque são temas suficientemente abrangentes e que são muito importantes por exercício da função pública atualmente, né? Então, você pega governança, por exemplo, é aquilo que todo cidadão quer, porque governança trata de como o gestor está cuidando dos recursos que são arrecadados por meio de impostos, né? Como é que o gestor público está cuidando do dinheiro do povo. Então, é importante que os candidatos, as lideranças comunitárias, saibam minimamente quais são os principais mecanismos de governança que eles devem obrigatoriamente utilizar na aplicação desses recursos. Sustentabilidade porque está em tudo, né? A cidade ela é uma grande geradora, né, de resíduos, de lixo, de poluição, e nós estamos enfrentando nesse momento uma crise climática, né? Inclusive nesse momento a gente está com a Amazônia pegando fogo, né? Impactando aí todo o Brasil. Então, discutir sustentabilidade no âmbito do município é muito importante. Nós estamos numa região de fronteira e a gente precisa precisa que os candidatos, tanto a prefeito como a vereador, saibam como implementar políticas públicas que tornem a nossa cidade cada vez mais sustentável, tanto do ponto de vista de emissões de gases do efeito estufa, quanto do ponto de vista de geração de resíduos sólidos. Muito bem. Vai ser um formato diferente. A gente vê muitas instituições fazendo assinaturas, debates, né, entre os candidatos nos seus respectivos espaços. A proposta do Observatório Social é um pouco diferente para esses candidatos, né? Exatamente. É praticamente uma capacitação para os líderes comunitários, os candidatos a vereador e a prefeito, no sentido de ajudá-los a entender, em grandes linhas, instrumentos importantíssimos que não podem ficar de fora da gestão, né? Então, por exemplo, no caso dos vereadores e dos candidatos a prefeito, é importante que eles conheçam o processo orçamentário, né? Onde que o vereador, por exemplo, ele pode atuar dentro do orçamento público, né? Então, ele tem que entender o que é um plano plurianual, ele tem que entender o que é uma lei orçamentária, ele tem que entender até que ponto ele tem capacidade de, como vereador, influenciar o processo orçamentário, né? E os candidatos a prefeito também têm que entender a importância desse processo, porque se eles não dominarem esses instrumentos, a execução, o benefício da política pública para as pessoas vai ficar prejudicado. A gente está pensando em melhorias, ou seja, numa qualificação dos candidatos hoje
que estarão em exercício do cargo das suas funções, a partir de 1º de janeiro, Uhum. mas também participar desse seminário pode qualificá-los, inclusive, no debate, na discussão, na proposição durante o processo eleitoral? Com certeza. A contribuição que a gente quer oferecer é para que os candidatos, primeiro, não se comprometam com aquilo que não é papel do prefeito ou do vereador, né? O mais famoso que a gente tem é candidato a vereador prometendo coisas que são do Poder Executivo, né? Candidato a vereador prometendo fazer obra, prometendo resolver problemas que, estando no mandato, ele não terá instrumentos para resolver, que são papéis do Executivo, né? Então, o candidato saber com mais precisão esses instrumentos de gestão pública, ele terá com certeza melhores condições de participar do debate político, de apresentar suas propostas e até às vezes de monitorar os concorrentes, né? Porque às vezes o concorrente está dizendo uma coisa que não vai conseguir fazer, que não pode fazer, que é ilegal, e ele não. Então ele pode também ajudar a população a entender esse processo. Muito bem, o seminário enfoca, então, portanto, como você explicou, a função, né, de cada concorrente, claro, uma vez eleito, mas também pontua temas dentro desse escopo que estarão em discussão justamente, estarão sendo executados justamente no exercício dessa nova legislatura da Câmara, na próxima gestão do prefeito, né? Por exemplo, nova lei de licitações. Por que esse tema é importante trazer para esse público de candidatos? Importante porque as compras públicas numa cidade como Foz do Iguaçu, elas correspondem a praticamente metade do orçamento, né? Então, Foz vai ter no ano de 2025 um orçamento de 1,7 bilhão, metade disso vai ser gasto com licitações, com compras públicas. A legislação mudou, então estava todo mundo acostumado a um método, a uma forma de fazer, a um rito processual, e nessa mudança é importante que os candidatos conheçam, porque parte, principalmente no caso dos vereadores, parte importante do processo do vereador é o monitoramento de como o município está fazendo suas aquisições, né? E no caso dos candidatos a prefeito, as licitações são um dos principais instrumentos para que ele coloque em prática o plano de governo que ele apresentou, né? Então, é preciso que o candidato tenha uma noção aprofundada de como uma licitação funciona à luz da nova legislação. Para os dois cargos, para o prefeito, né, uma licitação mal feita pode incorrer numa improbidade futura, e por outro lado, o vereador tem que estar apetrechado dessas informações para fiscalizar essa licitação. Com certeza, você tem problemas de toda ordem numa licitação que é feita fora do rito processual exigido pela lei, né? Feita de maneira incorreta, desde problemas de improbidade administrativa para o ordenador de despesa, para o prefeito, né? Até falhas, né? Na aplicação da política pública na ponta para a população, né? Quando se faz, por exemplo, uma licitação que depois de pegar uma licitação de uma obra, por exemplo, né? Uma trincheira, um viaduto, uma obra de drenagem. O projeto leva-se muito tempo a fazer, 3 a 6 meses. Depois a licitação leva mais 2, 3 meses, né? E quando essa obra, por algum problema na licitação, ela é cancelada ou ela é adiada, quem acaba lidando com aquele passivo, sofrendo com aquilo, é a população que não vai ter o serviço, que não vai ter a obra, né? Então, o domínio disso pelos candidatos é importante. Muito bem. E sobre a sustentabilidade, você anunciou aí os grandes temas, Uhum. mudança climática, mas no contexto de Foz do Iguaçu, obviamente que, né, a qualidade de vida está associada diretamente às questões de sustentabilidade, mas nós Uhum. temos um adicional, que é uma das nossas principais forças econômicas do turismo, né? Como que sustentabilidade, turismo, economia, qualidade de vida dialogam, e o seminário vai atualizar os candidatos sobre o que há de práticas, de legislação, Mussolini? Sim, a sustentabilidade, ela é um tema que que tem um impacto tanto na qualidade de vida da população local, quanto no nosso apelo econômico turístico, né? Nós estamos numa região com um parque nacional, que tem um alto índice de preservação, mas a nossa cidade,
ela não é uma cidade que nós poderíamos dizer que é sustentável, né? Exige existe uma grande geração de resíduos sólidos, de resíduos orgânicos, existe pouco aproveitamento desses resíduos, né? Nós ainda adotamos uma prática antiga, que é a prática do aterro sanitário, sem aproveitamento desses resíduos que vão para lá, ou baixíssimo aproveitamento. Nós temos uma cidade cuja temperatura, em meses mais extremos, ela é altíssima e ela é agravada em função da nossa pouca resiliência urbana, né? A gente tem pouca arborização, uma arborização equivocada. Quando chove e venta, muitas árvores caem, derrubam os fios, prejudica a vida das pessoas, prejudica a vida do turista. Nós temos uma taxa de impermeabilização muito grande, muito asfalto, portanto, quando chove, alaga tudo, né? Então, tudo isso tem uma relação forte com sustentabilidade, né? A gente tem um transporte coletivo que ele é falho, ele não atende a população como deveria, isso estimula o maior uso do carro tem maiores emissões, aumenta a temperatura da cidade também, faz bolhas de calor. Então, assim, um problema vai puxando o outro e o tema da sustentabilidade é o fio da meada em tudo isso. Muito bem. Aralan, então, para a gente reforçar o convite, o seminário será segunda-feira. Qual horário, qual local e como as pessoas fazem para participar? Tem uma inscrição prévia? Pode chegar lá e participar? As pessoas podem. O seminário vai ser na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 26, ali na Associação Comercial de Foz do Iguaçu, no auditório, a partir das 19 horas, com previsão de término ali por 20h30, 9 horas. E é um seminário exclusivo para candidatos municipais e para líderes comunitários. Então, se você é um líder comunitário, você quer aprender a monitorar melhor o seu candidato, o seu representante. E se você é um candidato a vereador ou a prefeito, esse convite é para você. Para se inscrever no evento, a gente está com o formulário de inscrição disponível no site do Observatório Social. Bastando acessar, dá um Google Observatório Social Foz, você vai encontrar no primeiro link a notícia e o link para se inscrever. Muito bem. Quem são os parceiros? O Observatório Social está à frente dessa ação e quem mais fortalece essa iniciativa do seminário? Essa ação, ela é uma iniciativa do núcleo do GT de sustentabilidade do Observatório Social e é uma parceria do Observatório, então, com o CODEFOZ, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, e com o Movimento Político pela Unidade, né? Então, essas três entidades estão organizando essa atividade, que também vai ser transmitida pelo YouTube no canal do Movimento Político pela Unidade. Você der um Google em MPPU YouTube, você vai encontrar o canal e também vai poder acompanhar online, se você não puder estar presente fisicamente. Certo, então todo mundo convocado. A gente sabe que já tem uma listinha considerável aí de participantes, né? Lembrando que a gente tem 7 candidatos a prefeito, obviamente mais 7 a vice e mais de 230 postulantes ao legislativo. Então esse é um público grande, além de toda a liderança comunitária e popular aqui de Foz do Iguaçu, como você bem mencionou, para se apetrechar dessas informações e cobrar, apoiar aí que a administração pública e cada qual na sua função seja cada vez mais eficiente. Aralan, tem a ver com isso, mas mudando um pouco a trilha, o Observatório Social está participando do 6º Concurso Nacional de Boas Práticas, em que o tema do projeto inscrito pela entidade iguaçuense é desenvolvimento e qualidade de vida, lupa na gestão pública, ou seja, evidencia aí os indicadores de gestão como aliados aí à boa gestão, mas também o controle social pelo cidadão. Explica para a gente um pouco essa temática, por favor. Exatamente. Ano passado nós fizemos um trabalho baseado em dados públicos, dados do IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que desenvolveu um indicador chamado IPDM, que é o Indicador de Desempenho Municipal, e que avalia todos os municípios do estado nas áreas de educação, saúde e economia, geração de empregos. E comparando os dados de Foz do Iguaçu com os dados dos demais municípios, a gente reparou que Foz ele não ficou numa boa posição, ele não ficou entre as 29 cidades paranaenses melhor classificadas nesse indicador. E aí nós resolvemos aprofundar o estudo para entender o porquê. E aí comparamos Foz com as cidades parecidas com ela, né? Cidades acima de 100 mil habitantes até 500 mil e com orçamento parecido.
e descobrimos que Foz está em posições muito ruins nessas 3 áreas. Fizemos esse levantamento de dados, apresentamos em audiência pública aos vereadores, apresentamos ao Poder Executivo local, apresentamos à comunidade, para que todos pudessem se apropriar dessas informações e até ajudar a qualificar o debate eleitoral desse ano também, né? A gente sabe que quando a gente apresenta os indicadores de desempenho da cidade nessas 3 áreas principais, isso ajuda no diagnóstico dos problemas e ajuda também na configuração das soluções. E a gente também olhou no passado com bastante detalhe os dados do sistema de transporte coletivo, os problemas que a população enfrenta nesse setor, o custo para o município do transporte coletivo. E descobrimos ali muitos achados também que poderiam contribuir com o gestor público na melhor tomada de decisão sobre esse tema. Apresentamos isso também em duas oportunidades em audiência pública aos vereadores e à comunidade, apresentamos ao gestor público e acreditamos que oferecemos uma contribuição à cidade no sentido de melhorar os resultados das políticas públicas. Esse projeto, então, ele foi incluído no Concurso Nacional de Boas Práticas do Observatório Social do Brasil. A gente deu esse nome, né, Desenvolvimento e Qualidade de Vida, a lupa na gestão pública, que foi o que foi feito, né, um olhar para esses indicadores. E estamos participando desse concurso nacional de boas práticas. O vídeo com o case do projeto está disponível no site do Observatório Social do Brasil. E quem quiser nos ajudar votando, basta dar um like no vídeo. Então, se você acessar ali o canal no YouTube do Observatório Social do Brasil, nosso vídeo vai estar ali, o vídeo de Foz do Iguaçu. E para votar, basta dar um like. Basta dar um like. Qualquer pessoa da cidade, de fora, pode assistir ao vídeo, né, e se entender como razoável e importante essa ação, dá o like, é só curtir ali que está fazendo o Observatório concorrer mais uma vez nesse evento de boas práticas, né? Exatamente, qualquer pessoa pode votar, de Foz ou não sendo de Foz, assistindo o vídeo e entendendo que ele representa, de fato, uma boa prática em controle social. Pode votar em outros vídeos também, a gente pede que vote, não deixe de votar no nosso. E esse tipo de ação, ele tanto ajuda a qualificar o controle social na nossa cidade, como também ajuda a melhorar a capacidade de ação dos observatórios sociais em todo o Brasil, né? O Observatório Social é uma entidade voluntária, a gente está hoje em 150 municípios no Brasil, aproximadamente, e é um olhar da sociedade civil organizada para a gestão pública, uma espécie de auditoria externa feita pelos cidadãos voluntariamente que ajuda o gestor público a melhorar a sua atuação e, no final das contas, melhora a vida das pessoas. Muito bem, nessa assessoria gratuita, Exato. quando a gente fala de indicadores de gestão, não é mais nada menos do que uma régua, né, do que está sendo feito, com quanto está sendo feito, em que tempo está sendo feito e o que está chegando de fato à população, né? E dentro dessa perspectiva, em relação ao trabalho que concorre ao concurso, quais foram os achados, as informações aí do diagnóstico, do estudo que foi feito, Aralan, que mais chamaram a atenção do Observatório Social? Por exemplo, o que nos chamou a atenção foi na área de geração de empregos. Então, você pega, por exemplo, e compara Foz com Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, com essas cidades, e você vai observar que Foz do Iguaçu é a que menos emprega formalmente a sua população. Olhando mais aprofundadamente esse indicador, nós observamos que nos últimos 12 anos, Foz do Iguaçu nunca conseguiu empregar mais de 25% da sua população. Ou seja, existe um índice de informalidade muito grande em Foz do Iguaçu, e que deixa, de modo geral, a população numa insegurança econômica. E quando você tem um evento de ruptura, um colapso econômico, essas pessoas ficam muito próximas da vulnerabilidade social e econômica. Algo assim aconteceu durante a pandemia, em que de uma hora para outra muitas atividades econômicas foram interrompidas e os primeiros prejudicados foram aquelas pessoas que não eram formalizadas, né, que acabaram não recebendo o auxílio que o governo mandou às empresas e depois receberam o que foi chamado de auxílio emergencial. Foz chegou a ser uma das cidades com um maior contingente percentual da sua população que recebendo o auxílio emergencial, aproximadamente 62 mil pessoas na cidade, né? Prova de que
o indicador, ele de fato sinaliza uma fragilidade do nosso município. Quando você vai a Maringá, por exemplo, essa taxa está próxima de 40%, né? Quando você vai a outras cidades, todas empregam mais de 30% da sua população. Então, são cidades onde as políticas públicas associadas à geração de empregos estão funcionando melhor do que a nossa. E na questão da saúde, você comentou aqui antes da gente começar a entrevista, que deu uma olhada rápida nos planos de governo dos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. A gente tem visto as falas públicas deles também nesse sentido. O que que saúde foi percebido dentro desse estudo, Arana? Veja, Paulo, o Paraná tem 399 municípios. Foz ficou na posição de número 274 entre esses 399 no tema saúde. Ou seja, nós temos uma saúde local precarizada, nós temos redes de atenção que não funcionam a contento, que não dão conta da necessidade, as filas para cirurgias e exames especializados são gigantescas, dificuldades de toda ordem no atendimento daquela população mais vulnerável, principalmente mulheres, crianças e idosos, né? E quando você olha para outros municípios, eles estão conseguindo avançar em muitas dessas áreas. Então, eu acredito que esse diagnóstico que foi feito, ele auxiliou na elaboração aí dos planos de governo dos candidatos, porque a gente pôde olhar que o diagnóstico está bem feito e os candidatos trouxeram para o seu plano de governo esse diagnóstico e as soluções elas são muito parecidas. Ou seja, acreditamos que houve um amadurecimento e que as soluções que estão sendo propostas, elas estão indo na raiz daquilo que já foi levantado. Esperamos, obviamente, que não fique no papel, que seja tirado do papel. Muito bem, para fechar o tripé aí dos serviços essenciais, também se tratou de educação? Sim, educação é um tema em que Foz do Iguaçu tem se posicionado nos últimos 15 anos numa crescente, né? A gente precisa reconhecer que os dados mostram isso. No estudo que nós fizemos ano passado com os dados do IPARDES, já havíamos percebido isso, uma evolução de Foz do Iguaçu, tanto no aumento das vagas na educação infantil, uma melhoria significativa dos índices do IDEB nas séries iniciais da educação básica, né? E agora a nota do IDEB que nós observamos recentemente confirmou isso, né? Então, Foz do Iguaçu, desde 2007, por ali, né, nas primeiras avaliações do IDEB, tem melhorado o seu desempenho e a gente espera que isso seja mantido, né? É possível avançar muito mais, porque embora algumas escolas de Foz tenham se desempenhado muito bem no IDEB, por exemplo, você tem desequilíbrios na cidade, você tem outras escolas que não foram tão bem assim, né? E você tem uma carência muito grande no acesso ainda àquelas vagas obrigatórias, né? Na idade de 4 a 5 anos. Foz hoje ainda tem um déficit aí próximo de 3 a 4 mil vagas, né? Então a cidade precisa também avançar nesse tema. Há um desequilíbrio entre a rede municipal e estadual? Foi notado isso ou elas são similares? Há um desequilíbrio entre a rede estadual e municipal, mas em Foz do Iguaçu hoje, na minha percepção, olhando os dados que estão disponíveis publicamente, a rede municipal se desempenha melhor que a estadual, né? Eu não sei se pela distância de gestão, né, o prefeito está mais próximo da rede municipal, os recursos chegam mais rápido, mas historicamente em Foz o IDEB das séries iniciais ele é melhor do que o das séries finais. Muito bem. Aralan, para a gente se encaminhar para o final da nossa entrevista, você citou e enfatizou muito uma das frentes que o Observatório Social atua, que é a produção e análise de indicadores sociais, indicadores de gestão. O que mais faz o Observatório Social e quem pode participar dele? É aberto para outros voluntários? Exige uma qualificação, uma formação específica? Explica isso para a gente, por favor. Nós estamos hoje atuando basicamente em duas frentes. A primeira frente é o monitoramento das licitações públicas. Então, nós temos uma metodologia própria e nós avaliamos cada processo licitatório se ele está seguindo o rito legal e se ele obedece os princípios da administração pública. Quando isso não acontece, a gente sinaliza isso ao gestor público e, no limite, a gente acaba aí denunciando o gestor para que ele passe a seguir a lei. Então, a gente
Uma frente é o monitoramento das licitações. Te interrompendo um minutinho, quando a gente vê lá no Diário Oficial que a prefeitura, um órgão da administração suspendeu uma determinada licitação, muito disso tem a lupa do Observatório A Social. chance é grande de ter tido um questionamento do Observatório Social naquele processo licitatório. A gente questiona o rito, a gente questiona a documentação que deu suporte àquela aquisição, se o gestor público não está direcionando a compra, se o processo orçamentário foi feito de acordo, se o valor que está sendo comprado está de acordo com o mercado. Então, a gente tem atuado fortemente nisso. E uma outra frente que nós estamos atuando é a análise dos resultados. Porque se o gestor público compra algo para aplicar na política pública, ele pode ter seguido o rito correto, obedecido à lei na compra, mas ele usou corretamente e esse uso deu resultado na ponta para a população, então a gente faz essa avaliação a partir dos indicadores de gestão. Existem oportunidades para o voluntário, para quem quiser trabalhar com a gente, em todos os temas. Então, nós temos um GT de obras, para aqueles que atuam na área de engenharia, arquitetura, gostam dessa parte de obras. Nós temos um GT de saúde, para quem gosta de saúde. Nós temos um GT de educação, nós temos um GT de sustentabilidade. Então, nós temos frentes de trabalho multitemáticas e que a pessoa, de acordo com o seu interesse, com a sua preferência, pode se voluntariar e participar. Quem pode se voluntariar? Qualquer pessoa, né, que não tenha filiação partidária. Então, esse é o nosso único critério. O voluntário ele não pode ter filiação partidária, ele se inscreve e ele apresenta a declaração do Tribunal Eleitoral de que ele não é filiado a nenhum partido e ele está apto a participar de um dos grupos de trabalho. Não precisa de nenhuma qualificação prévia, a única coisa que precisa é a disposição, a disponibilidade de algum tempo ali por semana, 1, 2, 3, 4 horas, e a capacitação o próprio observatório ele vai oferecendo na medida que a pessoa vai participando. Seja uma oportunidade grande, inclusive para estudantes universitários aí exercitarem um pouco essas informações, colocar em prática, combinar a teoria de sala de aula com a atuação prática. Com certeza, uma oportunidade para os estudantes universitários lidarem com casos concretos, né, lidarem já durante a faculdade com temas que eles poderão vir a enfrentar na vida profissional, e uma oportunidade também para os estudantes de mestrado e doutorado que precisam de problemas concretos para fazer sua pesquisa, né? Então, estudantes aí de mestrado em várias áreas, saúde pública, relações internacionais, administração pública, economia, serviço social, que estão aí buscando um tema para pesquisar, eu tenho ali um caderno cheio de tema de pesquisa para mestrado e doutorado. Trabalho não falta. A gente agradece muito a sua participação e deixa aí na sua despedida, no seu encerramento, um reforço, né, para os dois temas. Primeiro o seminário que acontece na segunda e também um reforço para a população apoiar essa ideia do observatório que concorre no Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão. Exatamente. A gente então convida todos os candidatos, os líderes comunitários para participarem com a gente do seminário na segunda-feira às 19 horas na CIF e também aos nossos amigos que estão nos ouvindo para entrarem ali no YouTube, no canal do Observatório Social do Brasil e darem like no nosso vídeo. Legal. Aralan, sucesso no seminário e também no concurso. Bom dia, obrigado pela entrevista. Marco Zero, onde tudo começa.